Gigantes das tecnologias digitais, como Apple, Google e Meta, além de bancos, seguradoras, agências de turismo e outras organizações, estão decididas a levar de volta sua força de trabalho para os ambientes convencionais de trabalho presencial. Há muitos sinais de reocupação dos escritórios e limitação do trabalho remoto a apenas um dia da semana no chamado sistema híbrido. Vários fatores explicam essa reversão. Em primeiro lugar, estão sendo reconsiderados os ganhos de produtividade do trabalho remoto encontrados nas primeiras avaliações. Com base em uma metodologia mais robusta, estudos recentes estão revelando que aqueles ganhos eram ilusórios. Quando se analisa com cuidado a relação entre a produção por hora trabalhada remotamente e a qualidade do trabalho realizado, os resultados decepcionam. Em segundo lugar, está ficando cada vez mais claro que o trabalho remoto, realizado de forma isolada e sem interação social, empobrece o capital humano das empresas pela falta do feedback imediato e repetido que ocorre nas relações presenciais. Depreciar o seu capital humano é o último desejo das empresas, que, em vista das transformações tecnológicas, precisam de pessoas que pensem bem e rápido para propor inovações no trabalho e que se ajustem rapidamente aos desafios crescentes dos negócios modernos. Em terceiro lugar, pesquisas recentes têm mostrado que a falta do contato face a face de forma continuada é um sério inibidor da criatividade. As teleconferências por meio de plataformas virtuais não geram as boas ideias que, normalmente, emergem nas reuniões presenciais, em que todos se observam mutuamente e aproveitam o ambiente de interação social para somar, corrigir e inovar. Finalmente, os pesquisadores descobriram o óbvio, ou seja, que os seres humanos não vivem só de produtividade, mas valorizam momentos felizes e agradáveis, que raramente ocorrem na solidão do trabalho remoto ou nos contatos fortuitos das reuniões virtuais. Entende-se da leitura do texto CB1A1 e que, a depreciação do capital humano insere-se entre os desejos das empresas, visto que, de fato, a maior preocupação atual das corporações está centrada nas transformações tecnológicas. B. São decepcionantes os resultados obtidos pelas empresas com o trabalho remoto, pois o índice de produtividade é baixo e a qualidade, ruim. C. O sistema híbrido de trabalho, conforme os ganhos de produtividade encontrados nas primeiras avaliações, mostrou-se ineficaz. D. As pesquisas realizadas com o trabalho remoto demonstram que as pessoas preferem desenvolver suas atividades laborais presencialmente, pois se sentem mais produtivas. E o contato face a face em reuniões presenciais de trabalho favorece a criatividade, assim como é uma oportunidade para as pessoas interagirem e trocarem experiências significativas. Resposta: o contato face a face em reuniões presenciais de trabalho favorece a criatividade, assim como é uma oportunidade para as pessoas interagirem e trocarem experiências significativas. Reflete corretamente a ideia apresentada no texto de que o contato face a face em reuniões presenciais pode favorecer a criatividade e proporcionar oportunidades para interação e troca de experiências significativas. 2. What is the verb tense used in the excerpt? Drones were used to locate the herd. A. Simple present. B. Past perfect. C. Simple past. D. Present perfect. E. Past continuous. Answer: C. Simple past. O passado simples é usado para expressar ações concluídas no passado. No trecho em questão, a ação de usar os drones para localizar o rebanho é uma ação concluída no passado, portanto, o tempo verbal correto é o passado simples. 3. Los marcadores todavía y pronto, último párrafo, se pueden sustituir, respectivamente, sin cambio de sentido, por A. Aún y prematuro, B. Ahora y listo, C. Asimismo y luego, D. Entonces y rápido, E. Desde luego y precipitado. Respuesta: A. Aún y prematuro. A palavra aún é um sinônimo de todavia, ambas significam ainda em português. Da mesma forma, prematuro é um sinônimo de pronto, ambas podem ser traduzidas como cedo ou prematuramente. 4. Em uma sessão de cinema, havia 5 lugares lado a lado livres. Então Daniel se sentou entre Márcio e César, Márcio após Joana, e César acomodou-se ao lado de Lívia e de Daniel. Considerando a ordem crescente da esquerda para a direita, a ordem em que os 5 amigos se acomodaram no cinema foi a seguinte: A. Márcio, Daniel, Joana, César, Lívia. B. Joana, César, Márcio, Lívia.
Daniel, C. Lívia, Márcio, Daniel, César, Joana, D. Joana, Lívia, Márcio, Daniel, César, I. Joana, Márcio, Daniel, César, Lívia. Resposta: I. Joana, Márcio, Daniel, César, Lívia. Vamos analisar as pistas dadas no enunciado. Daniel se sentou entre Márcio e César, Márcio após Joana, César acomodou-se ao lado de Lívia e de Daniel. Com base nessas pistas, podemos inferir que, como Daniel se sentou entre Márcio e César, a ordem parcial é Márcio, Daniel, César. Como Márcio se sentou após Joana, Joana deve estar à esquerda de Márcio. Portanto, a ordem parcial agora é Joana, Márcio, Daniel, César. Como César se sentou ao lado de Lívia e Daniel, e Daniel já está à esquerda de César, Lívia deve estar à direita de César. Portanto, a ordem final é Joana, Márcio, Daniel, César, Lívia. 5. O objetivo principal do Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial. De acordo com o art. 1º da legislação é: a. Formular e executar a Política Nacional de Comércio Exterior. B. Estabelecer critérios para a concessão de patentes industriais. C. Desenvolver tecnologias de energia renovável. D. Formular e executar a Política Nacional de Metrologia, Normalização Industrial e Certificação de Qualidade de Produtos Industriais. E. Criar padrões de segurança para o transporte marítimo. Resposta: D. Formular e executar a Política Nacional de Metrologia, Normalização Industrial e Certificação de Qualidade de Produtos Industriais. Conforme o artigo 1º da legislação fornecida, o objetivo principal do Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial é formular e executar a Política Nacional de Metrologia, Normalização Industrial e Certificação de Qualidade de Produtos Industriais. As demais alternativas não refletem o propósito descrito no texto. 6. É uma das competências atribuídas ao Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, INMetro, conforme descrito no regimento, a. Formulação de políticas de comércio internacional. B. Elaboração e emissão de regulamentos técnicos sobre controle metrológico legal e instrumentos de medição. C. Fiscalização de práticas trabalhistas nas indústrias. D. Desenvolvimento de tecnologias de telecomunicações. E. Coordenação das atividades de proteção ambiental em nível nacional. Resposta: B. Elaboração e emissão de regulamentos técnicos sobre controle metrológico legal e instrumentos de medição. Artigo 1º Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, INMetro. Autarquia federal criada pela Lei nº 5.966, de 11 de dezembro de 1973, com sede e foro no Distrito Federal, vinculada ao Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. É o órgão executivo central do Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, CIMetro, e tem por finalidade, inciso 2º, elaborar e expedir regulamentos técnicos sobre o controle metrológico legal e instrumentos de medição. 7. De acordo com a Lei nº 9.933 de 1999, quais são os aspectos relacionados que os regulamentos técnicos devem abordar, quando se trata de características técnicas de insumos, produtos finais e serviços? A. Apenas segurança. B. Segurança e prevenção de práticas enganosas de comércio. C. Segurança, prevenção de práticas enganosas de comércio, proteção da vida e saúde humana, animal e vegetal, e também o meio ambiente. D. Segurança, prevenção de práticas enganosas de comércio e proteção da vida e saúde humana, animal e vegetal. E. Apenas proteção da vida e saúde humana, animal e vegetal. Resposta: C. Segurança, prevenção de práticas enganosas de comércio, proteção da vida e saúde humana, animal e vegetal, e também o meio ambiente. Conforme o parágrafo 1º do artigo 2º da Lei nº 9.933 de 1999, os regulamentos técnicos devem abordar características técnicas de insumos, produtos finais e serviços, especialmente relacionados com segurança, prevenção de práticas enganosas de comércio, proteção da vida e saúde humana, animal e vegetal, e também com o meio ambiente. 8.
De acordo com o Código de Conduta Ética Profissional dos Servidores do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, Inmetro, quais são os deveres atribuídos ao presidente do Inmetro? A. Assegurar o cumprimento das normas internas do Inmetro. B. Conduzir a avaliação da gestão da ética no âmbito do Inmetro. C. Zelar pela preservação do patrimônio público. D. Garantir a transparência das atividades realizadas pelo Inmetro. E. Coordenar a comissão de ética do Inmetro. Resposta: B. Conduzir a avaliação da gestão da ética no âmbito do Inmetro, de acordo com o artigo 5º do Código de Conduta Ética Profissional dos Servidores do Inmetro, são deveres do presidente do Inmetro conduzir, no âmbito da instituição, a avaliação da gestão da ética conforme processo coordenado pela Comissão de Ética Pública, CEP. 9. A respeito do controle de riscos em máquinas, equipamentos e instalações, assinale a opção correta. A. Um ambiente onde exista ou possa existir atmosfera perigosa é considerado espaço confinado em qualquer circunstância. B. A distância máxima que pode ser percorrida no transporte manual de um saco é 60 metros. C. Todo trabalho executado acima de 2 metros do nível inferior é considerado trabalho em altura. D. O processo de goivagem não é considerado trabalho a quente para fins da NR de referência. E, em máquinas móveis, todos os rodízios devem possuir travas. Resposta: B. A distância máxima que pode ser percorrida no transporte manual de um saco é 60 metros. A. A NR 33. Um espaço confinado é qualquer área ou ambiente não projetado para ocupação humana contínua, que possua meios limitados de entrada e saída, cuja ventilação existente é insuficiente para remover contaminantes ou onde possa existir a deficiência ou enriquecimento de oxigênio. C. A NR 35. Trabalho em altura é toda atividade executada acima de 2 metros do nível inferior, onde haja risco de queda. D. A NR 34. Trabalho a quente são atividades que envolvem soldagem, corte ou outra produção de faíscas, e a necessidade de travas em rodízios depende do tipo de máquina, do ambiente de trabalho e dos riscos associados, conforme estabelecido na NR 12. 10. Considerando o referencial básico de governança organizacional para organizações públicas estabelecido pelo TCU, é correto afirmar que a governança no setor público, a. Enfatiza a liderança, estratégia e controle, estabelecidos de forma integrada. B. Está restrita apenas ao controle financeiro das entidades. C. É voltada unicamente para o combate à corrupção. D. Preocupa-se apenas com a eficiência operacional, descartando a eficácia das políticas públicas. E não se aplica a entidades de direito privado que recebam recursos públicos. Resposta: A. Enfatiza a liderança, estratégia e controle, estabelecidos de forma integrada, pois o referencial básico de governança organizacional para organizações públicas do TCU enfatiza a liderança, estratégia e controle como pilares da governança pública. As demais alternativas apresentam concepções equivocadas sobre o tema. B. A governança no setor público vai além do controle financeiro e abrange aspectos como estratégia, liderança e controle. C. Embora o combate à corrupção seja uma das facetas da governança, a governança no setor público não está restrita somente a isso. Ela abrange uma variedade de práticas voltadas para a boa gestão pública. D. A governança no setor público busca não apenas eficiência operacional, mas também eficácia, efetividade e economicidade na entrega de políticas públicas. E. Governança aplica-se também a entidades de direito privado que recebam recursos públicos, uma vez que tais entidades devem prestar contas e ser transparentes quanto ao uso dos recursos públicos. 11. Durante o desenvolvimento do planejamento estratégico, uma organização pública, visando medir o desempenho organizacional, analisou as seguintes perspectivas: 1. Financeira. 2. Clientes. 3. Processos internos. 4. Aprendizado e crescimento. A ferramenta que considera essas perspectivas é A. Matriz Gucci. B. Matriz VOT, FOFA. C. Balanced Scorecard, BSC. D. Matriz Ansoff. E. Matriz BCG. Resposta: C. Balanced Scorecard, BSC. A ferramenta BSC, Balanced Scorecard,
é utilizada para avaliar o desempenho das organizações e na visão clássica ou básica, dos autores Kaplan e Norton, são adotadas as perspectivas financeira, cliente, processos internos e inovação, aprendizado e crescimento. 12. A gestão da qualidade se baseia em diversos autores, que desenvolveram princípios, modelos de gestão e ferramentas que podem apoiar a busca pela excelência nas organizações. Analise as alternativas seguintes e identifique o único item que não se coaduna com os princípios de Deming. A. Constância de propósitos. B. Inspeção como condição para alcançar a qualidade. C. Instituição do treinamento na execução da tarefa. D. Seleção de fornecedores preferenciais. E. Eliminação de barreiras entre os departamentos. Resposta. B. Inspeção como condição para alcançar a qualidade. Um dos princípios fundamentais de Deming é que a qualidade deve ser construída no processo e não inspecionada posteriormente. Ele enfatizava a importância de prevenir defeitos em vez de detectá-los através da inspeção. Portanto, a inspeção não é vista como condição para alcançar a qualidade, mas sim como uma atividade complementar e não principal. 13. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, Lei nº 9.394 de 96, estabelece os princípios e fundamentos da educação brasileira. Com base nisso, é correto afirmar que o conceito de avaliação contínua se refere a ao reconhecimento da autonomia das instituições educacionais para elaborar seus projetos pedagógicos, b. ao estímulo à participação da comunidade escolar na gestão democrática das instituições, c. à promoção de políticas que valorizem a formação e a carreira dos profissionais da educação, d. à promoção de mecanismos de avaliação e melhoria constante da qualidade educacional, e. a busca por melhores condições de trabalho, remuneração adequada e desenvolvimento profissional. Resposta. D. A promoção de mecanismos de avaliação e melhoria constante da qualidade educacional. A avaliação contínua é um dos princípios fundamentais da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, conforme estabelecido no artigo 9º. Ela se relaciona com a implementação de mecanismos de avaliação ao longo do processo educacional, visando a melhoria constante da qualidade da educação oferecida. 14. Considerando o teor do Decreto nº 9.203, de 22 de novembro de 2017, assinale a alternativa que melhor descreve o conceito de governança pública. A. Processo exclusivo de tomada de decisão política. B. Conjunto de mecanismos de liderança. Estratégia e controle para a gestão pública. C. Sistema focado apenas na geração de valor público. D. Estrutura dedicada somente aos altos escalões da administração. E. Metodologia de gestão de riscos. Resposta. B. Conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle para a gestão pública. Decreto N. 9.203, de 22 de novembro de 2017, artigo 2º para os fins deste decreto, considera-se, inciso 1º, governança pública, o conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade. 15. Com base nas atribuições descritas, qual é a competência do Núcleo de Arquivo Central e Protocolo? A. Coordenar e executar atividades relativas à promoção e disseminação das melhores práticas de acreditação. B. Gerenciar e orientar as atividades de comunicação social do Inmetro. C. Autuar, registrar e acompanhar a movimentação dos processos administrativos e demais documentos. D. Prestar apoio técnico-administrativo ao presidente do Inmetro para o exercício do encargo de secretário executivo do Cometro. E. Coordenar o sistema de gestão da qualidade do Inmetro. Resposta. C. Autuar, registrar e acompanhar a movimentação dos processos administrativos e demais documentos. Explicação. Conforme descrito no artigo 6º, ao Núcleo de Arquivo Central e Protocolo compete autuar, registrar e acompanhar a movimentação dos processos administrativos e demais documentos, além de gerenciar outras atividades relacionadas à gestão documental do Inmetro. As demais alternativas descrevem competências atribuídas a outras unidades organizacionais do Inmetro. 16. Com base nas atribuições descritas,
Qual é a competência da Coordenação Geral da Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade? A. Coordenar a comunicação interna e endomarketing do Inmetro. B. Gerenciar o conteúdo do site e das redes sociais do Inmetro. C. Coordenar a produção de campanhas publicitárias do Inmetro. D. Fiscalizar a observância das normas técnicas e legais quanto a unidades de medida, métodos de medição, medidas materializadas, instrumentos de medição e produtos pré-medidos. E. Coordenar a elaboração dos planos anuais de investimento para a Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade. Resposta: E. Coordenar a elaboração dos planos anuais de investimento para a Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade. Explicação: conforme descrito no artigo 9º, compete à Coordenação Geral da Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade coordenar a elaboração dos planos anuais de investimento para a RBMLQI, Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade. As demais alternativas descrevem competências atribuídas à Divisão de Comunicação Social do Inmetro, conforme descrito no artigo 8º. 17. Com base nas atribuições descritas, qual é a competência da Coordenação Geral de Articulação Internacional? A. Gerenciar a elaboração e monitorar a execução orçamentária no âmbito da Coordenação Geral de Articulação Internacional. B. Coordenar a elaboração dos planos anuais de investimento para a Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade. C. Coordenar, planejar e articular as atividades voltadas para o relacionamento internacional do Inmetro. D. Gerenciar a elaboração de estudos. Análises visando o aprimoramento das atividades delegadas e dos órgãos da Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade. E. Assessorar a coordenação geral no processo de formulação e monitoramento do seu planejamento tático. Na gestão operacional e de pessoas. Resposta: C. Coordenar, planejar e articular as atividades voltadas para o relacionamento internacional do Inmetro. Conforme descrito no artigo 11, compete à Coordenação Geral de Articulação Internacional coordenar, planejar e articular as atividades voltadas para o relacionamento internacional do Inmetro. As demais alternativas descrevem competências atribuídas à Divisão de Gestão Administrativa da Coordenação Geral da RBMLQI, conforme descrito no artigo 10. 18. Com base nos objetivos descritos, qual é o principal propósito do Código de Conduta Ética Profissional dos Servidores do Inmetro? A. Promover a conscientização dos servidores para a importância dos princípios éticos fixados em leis, decretos e neste Código, de modo a prevenir o cometimento de transgressões. B. Sensibilizar as pessoas físicas e jurídicas sobre a importância da observância às regras de conduta ética profissional no âmbito do Inmetro. C. Definir e orientar sobre os princípios éticos entre os servidores, ampliando a confiança da sociedade na integridade e transparência das atividades desenvolvidas pelo órgão. D. Propiciar um melhor relacionamento com a coletividade e o respeito ao patrimônio público. E. Levar ao conhecimento dos servidores do Inmetro o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, visando a estimulá-los e conscientizá-los da necessidade de manutenção de um elevado padrão ético no cumprimento da função pública. Resposta: C. Definir e orientar sobre os princípios éticos entre os servidores, ampliando a confiança da sociedade na integridade e transparência das atividades desenvolvidas pelo órgão. O principal propósito do Código de Conduta Ética Profissional dos Servidores do Inmetro é definir e orientar sobre os princípios éticos entre os servidores, ampliando a confiança da sociedade na integridade e transparência das atividades desenvolvidas pelo órgão. Conforme descrito no artigo 9º, inciso 1º. As demais alternativas descrevem objetivos importantes do Código, mas não representam seu principal propósito. 19. Qual é a penalidade prevista para o servidor que fizer denúncia infundada de acordo com o Código de Conduta Ética Profissional dos Servidores do Inmetro? A. Advertência verbal. B. Demissão. C. Suspensão temporária. D. Redução de salário. E. Treinamento obrigatório. Resposta: B. Demissão. Conforme descrito no artigo 11 do Código de Conduta Ética Profissional dos Servidores do Inmetro, o servidor que fizer denúncia infundada estará sujeito à penalidade de demissão. Isso demonstra a seriedade com que o Código trata das denúncias, incentivando a responsabilidade e a veracidade das acusações feitas pelos servidores. 20.
De acordo com os deveres fundamentais descritos no artigo 13 do Código de Conduta Ética Profissional dos Servidores do Inmetro, qual deles se refere à responsabilidade do servidor em não causar dano moral aos usuários do serviço público, a. Desempenhar, a tempo, as atribuições do cargo, função ou emprego público de que seja titular. b. Exercer suas atribuições com presteza e em conformidade com as normas do Inmetro e demais prescrições pertinentes, pondo fim ou procurando prioritariamente resolver situações procrastinatórias, principalmente diante de filas ou de qualquer outra espécie de atraso na prestação dos serviços pelo setor em que exerça suas atribuições, com o fim de evitar a causação de dano moral ao usuário. c. Ser probo, reto, leal e justo, demonstrando toda a integridade do seu caráter, escolhendo sempre, quando estiver diante de duas opções, a melhor e a mais vantajosa para o bem comum, d. Tratar cuidadosamente seus colegas de trabalhos e os usuários dos serviços, aperfeiçoando o processo de comunicação e contato com o público interno e externo. E. Ser cortês, ter urbanidade, disponibilidade e atenção, respeitando a capacidade e as limitações individuais de todos os usuários do serviço público, sem qualquer espécie de preconceito ou distinção de raça, sexo, nacionalidade, cor, idade, religião, convicção política e posição social, abstendo-se, dessa forma, de causar-lhes dano moral. Resposta: b. Exercer suas atribuições com presteza e em conformidade com as normas do Inmetro e demais prescrições pertinentes, pondo fim ou procurando prioritariamente resolver situações procrastinatórias, principalmente diante de filas ou de qualquer outra espécie de atraso na prestação dos serviços pelo setor em que exerça suas atribuições, com o fim de evitar a causação de dano moral ao usuário, este dever fundamental do servidor, conforme descrito no art. 13 do Código de Conduta Ética Profissional dos Servidores do Inmetro, aborda a responsabilidade do servidor em exercer suas atribuições de forma ágil e eficiente, procurando resolver situações procrastinatórias, como filas ou atrasos na prestação de serviços, de modo a evitar a causação de dano moral aos usuários do serviço público. Isso ressalta a importância do servidor público em prestar um serviço de qualidade, contribuindo para a satisfação e o bem-estar dos cidadãos que utilizam os serviços fornecidos pelo Inmetro.